Por que falar da água? Por que falar da gestão dos recursos hídricos? Porque no Brasil, em várias regiões, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, a água é um produto escasso, está faltando. Seja porque chove menos, chove pouco, seja porque usa-se muito. E na nossa região, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a gestão ela é fundamental para garantir o desenvolvimento econômico e para garantir o abastecimento das populações. A gestão dos recursos hídricos nem sempre foi descentralizada, ou seja, nem sempre teve a participação dos usuários, do cidadão, da sociedade, dos universitários, das universidades, das ONGs. Antes, até 1990, a gestão era centralizada, ou seja, na responsabilidade do governo do Estado e no governo da União. Isso implica dizer o seguinte, que alguém lá em Brasília, preocupados com rios do Brasil, certamente não estaria preocupado com um riozinho chamado Piracicaba. Estaria preocupado com São Francisco, com o Amazonas, com o Paraná, que são grandes rios com muita geração de energia, por exemplo. O rio Piracicaba, por outro lado, ele é um rio pequeno, porém abastece os dois maiores polos industriais do Brasil. A região metropolitana de São Paulo, através do sistema Cantareira, e a população das bacias PCJ, que abrangem 5.300.000 pessoas. Mais 9 milhões em São Paulo, ou na região metropolitana de São Paulo, nós estamos falando em algo perto de 14, 15 milhões de pessoas. Além dos dois parques industriais mais avançados do Brasil. O primeiro, que é a região metropolitana de São Paulo, e o segundo, que é o PCJ, em torno de 35% do PIB nacional. Ou seja, se a água desse riozinho, por algum motivo, se estragar, se poluir, você não tiver a gestão dessas águas adequada, você terá problemas econômicos seríssimos no Brasil. Por isso a gestão passou a ser descentralizada e participativa. E aí, um adendo especial por conta da participação do consórcio intermunicipal. Foi este consórcio intermunicipal que em 1989, a partir de 1989, quando ele foi fundado, trabalhou intensamente para mudar essa situação. Ou seja, transformar a gestão da forma centralizada para descentralizada, permitindo a participação de toda a sociedade, de todos os usuários. Para entender melhor, significa dizer o seguinte, a gente entender o que precisa ser feito, como precisa ser feito, de onde vem o dinheiro para ser feito e quais os objetivos desse planejamento e dessas metas que foram instituídas. Por isso, hoje, as bacias PCJ estão numa situação muito mais tranquila, perto do que estava em 1990. Só para se ter uma ideia, em 1990, somente 3% do esgoto era tratado. Hoje, perto de 45% são tratados e existe já um planejamento para que atingir 60% num espaço muito curto de tempo. Isso é fundamental ser verificado porque uma região como a nossa não consegue sobreviver sem essa gestão, sem esse planejamento, dado a sua condição de pujança econômica e populacional. Na gestão descentralizada, um dos instrumentos que a lei estabeleceu, que a lei previu, é a cobrança pelo uso da água. Mas cobrar pela água, isso mesmo, cobrar pela água. Por quê? Porque as indústrias, elas pagam diversos insumos no seu processo produtivo. A única coisa que eles não pagavam era a água. E o exemplo disso é uma empresa de refrigerantes. Ela pagava todos os insumos, menos a água que ia naquele refrigerante. Ou seja, o maior insumo da sua produção. A partir de 2006, no âmbito federal, iniciou-se a cobrança pelo uso da água. Um pagamento por retirar a água do rio e usar nos seus processos produtivos. Aí é importante a gente destacar o conceito de água e de recurso hídrico. Água é aquele produto químico que a gente usa para matar a nossa sede, usa para tomar banho, usa para lavar roupa. Quando essa água é utilizada para gerar um outro produto, para gerar riqueza, ela passa a ser recurso hídrico. E é esse recurso hídrico que é cobrado. Ou seja, o cidadão, na casa dele, a cobrança vai chegar até ele através da empresa de abastecimento da sua cidade. Porém, ele não recebe um boleto
por esta cobrança? Quem recebe é o serviço de água, a Sabesp, a Copasa, para quem está em Minas. Então, diretamente, o cidadão ele é taxado. Quem paga é aquele que retira a água do rio. Pois bem, esses recursos, eles são aplicados, revertidos para a despoluição, para os processos de melhorar a condição do rio, seja para despoluir, seja para proteger. E é isso que está acontecendo, que vem acontecendo nas nossas bacias PCJ desde 2006, quando se implantou a cobrança federal, em 2007 a cobrança estadual paulista e em 2010 a cobrança estadual mineira. Portanto, todos os usuários da bacia PCJ estão sendo cobrados hoje e pagando pelo uso da água. Quanto paga? 1 centavo de real para cada 1.000 litros de água retiradas do rio. 1 centavo de real para cada 1.000 litros. 2 centavos de real para cada 1.000 litros de água que não volta mais para o rio, que se perdeu ou por evaporação, ou se incorporou no produto, ou seja, não volta para o rio. 10 centavos de real por quilo de DBO, que é uma unidade de medida para se medir a poluição do rio. Ou seja, quando uma empresa, um município, usa o rio para diluir os seus esgotos, mesmo que tratado, ou melhor, ele tem que ser tratado, aquela parte que não consegue ser retirada no processo de tratamento de esgoto, ele pode ser diluído no rio. Esse uso paga-se 10 centavos de real por quilo de DBO. E a transposição da água, ou seja, aquela água que sai da nossa bacia hidrográfica e vai para outras regiões, como é o caso, por exemplo, do Cantareira. Nesse caso, 1,5 centavo de real por metro cúbico de água a cada 1.000 litros. Desta forma, nas bacias PCJ, se arrecada em torno de 38 milhões de reais por ano, que são revertidos, que são aplicados novamente na recuperação do rio, na preservação do rio. Importante dizer que a aplicação, quem recebe esses recursos, recebe através de um processo transparente e público. Ou seja, não tem apadrinhamento, não tem porque o governador mandou, porque o deputado indicou, isso não existe no nosso processo. O que existe é uma regra clara, discutida publicamente no Comitê de Bacia, que é uma outra instituição muito importante na nossa região, porque é o Comitê de Bacias, o grande fórum que estabelece quais são as prioridades, quem pode pegar o recurso e de que forma vai trabalhar esse recurso. Portanto, a aplicação dos recursos nas bacias PCJ é uma decisão soberana do comitê que faz isso de forma técnica, objetivando sempre a melhor utilização, a melhor forma de fazer esse dinheiro virar obra e virar serviço lá no rio, virar uma melhoria na qualidade do rio, portanto, na qualidade de vida das pessoas que estão morando nessa região. Este é o grande exemplo, este é a grande vantagem, vamos dizer assim, de você ter um processo de gestão dos recursos hídricos de forma descentralizada e participativa, garantindo a todos, aqueles que usam, aqueles que são ambientalistas e querem ver o rio protegido, enfim, todos aqueles que convivem com o rio, hoje podem participar, devem participar desse plenário, desse grande fórum chamado Comitês de Bacia. Por isso, todos estão convidados. Os professores, principalmente, devem se empenhar para saber quando são as reuniões do Comitê de Bacias, a reunião do consórcio intermunicipal, para estar ainda mais atento, ainda mais em condições de oferecer aos seus alunos informações precisas e mais regionalizadas. O site comitepcj.sp.gov.br também deve ser utilizado para obter uma gama enorme de informações sobre a nossa região, sobre os nossos rios aqui nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.